Thiago Lima, do GE. Felipe, eu queria pedir primeiro uma visão sua de como você enxergou essa derrota, essa perda do segundo título na temporada. E uma explicação, até porque pelo segundo jogo contra o Lanús você entrou sem um centroavante de ofício. E o time, desde o primeiro tempo, insistiu na bola aérea, mas sem ter alguém na área para cabecear. Se explicasse também a sua intenção de entrar com esse time novamente com um ataque mais móvel. Obrigado. Bom, estudamos o Lanús no máximo que possível. Escolhi a equipe que, segundo a minha visão, são os jogadores que estão junto com as características que a equipe precisava, os jogadores que estão em melhor forma, momento de forma. Tentei equilibrar o máximo possível a equipe para que pudesse realmente jogar dentro da área do Lanús. Para isso precisava equilibrar muito o ataque segundo as funções que eles executam, e foi por isso. Sobre cruzar na área, a decisão é do jogador. O adversário ele deixa certos espaços, muitas vezes, que os jogadores eles vão aproveitando e vão ocupando. E o adversário, o Lanús, foi campeão da Sul-Americana, defendendo bem a sua área também, mas obviamente que tínhamos um plano em tentar desmontar essa defesa deles, em tentar desmontar essa linha que muitas vezes se transforma em uma linha de 6-3-1, e fizemos um jogo dentro da área do adversário, mas infelizmente tomamos um gol, conseguimos virar o jogo com muito volume, mas realmente quando o time está todo fechado dentro da sua área não é fácil criar chances. Mesmo assim, o time manteve o volume e controlou bem até as pernas não aguentarem mais. Felipe, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Você acabou de mencionar que o jogador não chutar a bola, às vezes não cruzar, às vezes é a opção do atleta, ou chutar, qualquer tomada de decisão. Na semana passada, numa entrevista também, você mencionou que uma boa parte da parcela da falta de rendimento era responsabilidade sua. Nos 2 jogos com o Lanús, um recorte aí de 3 horas e meia, o Flamengo fez 2 gols e 2 gols de pênalti. E vai um pouco disso, faltou chutar, mas uma parcela sua também. Queria que você fizesse, na medida do possível, uma questão de responsabilidade. Até que ponto você preparou o time para essa situação e até que ponto os jogadores também têm a parcela deles por 3 horas e meia de futebol e 2 gols de pênalti. Tem um barulho do microfone, né? Não sei se está muito... Microfonia, se puder diminuir o volume, perdão. Não é questão de achar responsabilidades, achar culpados, ou quem se salva, quem não se salva dessa história. Estamos todos juntos, perdemos todos juntos. O que tentamos fazer foi um plano de jogo para que nossos jogadores determinantes pudessem estar o máximo possível perto do gol adversário. Os gols, como você falou, chegaram de pênaltis. Poderiam ter chegado de escanteio, de chute. O Carrascal teve uma chance, o Plata teve outra. Infelizmente a bola não entrou nessas chances, entrou de outras. Mas você cria volume para poder chegar na área, para os teus jogadores que têm mais qualidade poder resolver. Então é basicamente isso. Não é questão de achar responsável, é saber que estamos todos juntos nessa derrota. Felipe, Raíza Simplício aqui. Pode falar. Oi. Felipe, começo de ano muito difícil, né? Depois de um dezembro que terminou da forma que terminou, o Flamengo campeão da Libertadores, campeão brasileiro, fez aquele grande jogo contra o PSG, perdeu a Supercopa, tem um número de derrotas impactantes nesse início de temporada, acaba de perder a Recopa. Eu queria saber qual é a tua avaliação do teu trabalho nesse início de ano. Você acha que o teu trabalho, neste momento, ele está estagnado? Eu não avalio o meu trabalho, esse não é meu trabalho. Meu trabalho é preparar a equipe o melhor possível para o próximo jogo. O trabalho de avaliar de vocês. Felipe, está funcionando? Está funcionando. Sim, eu escuto. Felipe, boa noite. Bruno Vilafranca, da TV A Crítica. Queria que você fizesse uma avaliação. Eu sei que você quer falar sobre o jogo de hoje, mas aconteceu também hoje do Flamengo sofrer mais um gol de cabeça. Aconteceu lá na Argentina, tem acontecido alguns no Campeonato Brasileiro. Queria que você fizesse uma avaliação, porque tem acontecido, tem sido recorrente em 2026. Obrigado. Tomamos mais um gol, correção do erro durante a semana, avaliação por que aconteceu o erro, como nós defendemos, o que aconteceu nesse erro específico, treinamento, correção para não voltar a repetir. Conseguiu? Tem que virar aquela caixa de som lá para trás, né? Vai virada para cá, vai dar uns microfones.
Pode ir, pode ir. Oi, Felipe. Boa noite. Igor Siqueira do UOL. Queria entender a tua leitura em relação ao lance capital, né, do primeiro gol. O quanto isso impactou na estratégia do Flamengo como um todo. Vocês já conseguiram identificar ali qual o equívoco, de quem foi o equívoco propriamente, né? Claro que para a gente pode parecer muito óbvio, mas às vezes em campo quem viveu tem uma leitura diferente. E você viveu como último atleta profissional também em 2023, foi o último ano de uma seca recente no Flamengo. Você já está preocupado que esse ano talvez você precise lidar, contornar com essa questão de ainda faltar títulos, né? Não sei se de repente Carioca vira Champions League, essa altura do campeonato, enfim. Como é que você está vendo isso tudo? Sobre o erro, não vi ainda, sei que foi um erro técnico, um erro de detalhe, não foi nada tático, foi um erro que aconteceu numa final. Eu sempre penso que nas finais errar o menos possível, né? Mas aconteceu o erro, bom que a equipe se recompôs, conseguiu manter a ordem, manter a calma e criar o jogo inteiro um volume muito grande dentro da área de adversário para poder tentar reverter essa situação. Um dos principais objetivos era não tomar gol, né? Infelizmente aconteceu, mas a equipe conseguiu a todo momento lutar e tentar reverter essa situação. E eu tenho que pensar simplesmente agora em evoluir a equipe, em tentar melhorar, recuperar ânimo, recuperar a confiança dos jogadores e corrigir erros. Não pensar agora em outubro ou dezembro, novembro ou dezembro. Temos que pensar no próximo jogo em melhorar o que está ao nosso controle, o nosso alcance é melhorar a nossa performance de todos. Felipe, boa noite, aqui sua direita, Davi Ferreira, do Jornal Globo. Queria ouvir teu diagnóstico do quais são os principais elementos que estão mais errados no Flamengo nesse momento, né? Imagino que já teve o discurso do calendário, né, que foi toda apertada, a preparação foi um pouco apertada, mas também a questão física, talvez tática, a questão individual. O que está a questão talvez de motivação do elenco, né, que o pessoal fala. Qual o seu caminho agora? O que você pensa para fazer esse time voltar aos trilhos do que mostrava há 2 meses atrás, né? Obrigado. Não, mas eu, sinceramente, acho que fizemos um grande jogo, na minha visão. Cometemos um erro que nos custou um gol, mas o time jogou o tempo todo dentro do campo do adversário, o adversário praticamente não passou o meio campo, e foi assim, com uma vitória até o último minuto, faltando 2 minutos para acabar a prorrogação. E aí eles fizeram um gol de escanteio, faltando 2 minutos para acabar, no 118, se eu não me engano, e fizeram o gol já quando o nosso time já estava todo exposto. Mas a minha avaliação do jogo em si, do que foi a bola rolando ali para até tomar o 2-2, que a gente foi muito superior. Claro, como não ganhamos, obviamente que essas palavras vão soar mal, mas é a sensação. Eu senti que os jogadores deram tudo que eles tinham dentro do campo, que eles correram, eles fizeram o máximo que eles podiam. E no futebol o resultado a gente não controla. E é um estado de ânimo, um estado de confiança. Não estamos no nosso melhor momento nesse quesito. E mesmo assim o time competiu o máximo até onde pôde. E nada, mas também quero parabenizar o Lanús pela conquista merecida dessa Recopa. Foram justos vencedores e o futebol consiste nisso. Felipe, Vitor Nicolau da Flamengo TV. No ano passado, a gente viu em alguns momentos o Flamengo ter 2 resultados não tão bons e o time geralmente dava resposta nos momentos que ele era mais pressionado, né? Na hora que o mental estava mais exposto, o time dava a resposta. Eu lembro daquele jogo contra o Botafogo, 3-0, no momento de pré-crise, o jogo contra o Palmeiras também fora. Como sair disso agora? Agora parece que o mental está cobrando e é a principal característica que está sendo cobrada no momento. Como fazer para virar a chave do mental do time e trazer confiança a quem está aparentemente sem nenhuma? Bom, segundo a minha visão, já como treinador e já também como jogador, o jogador ele precisa ter muito claro o que está acontecendo com ele dentro do campo, aonde estão os erros, quais são os problemas e detectar os problemas. Isso é meu trabalho, eu passo para eles. Depois corrigir, melhorar e voltar a vencer. A confiança só volta com vitórias. O mental só vai voltar com vitória, jogando bem e tudo mais. Porque você sim lembra que o nosso time teve um mental muito forte, mas também perdemos jogos ano passado. Também perdemos jogos em momentos decisivos, ou empatamos com o São Paulo fora, perdemos o Fluminense em casa, numa fase decisiva, e falaram que o nosso time tinha um mental fraco.
E nesse momento, perder 2 finais, nesse momento de confiança baixa, realmente nós temos que melhorar, evoluir, sabe? Tudo passa no futebol, a fase boa, a fase ruim também vai passar. E a única coisa que nós podemos fazer e que está no nosso controle é trabalhar o máximo possível para que isso não dure muito tempo. Felipe, Mauro César, TV Cultura, UOL e Jovem Pan. Depois do jogo contra o Internacional, eu perguntei a você aqui mesmo, foi uma má atuação, o Flamengo não jogou bem, quando o time chegaria num bom nível, né? Você disse que seria contra o Lanús. O jogo aconteceria 15 dias depois, o primeiro jogo. E parece que isso não aconteceu. Eu quero repetir a pergunta. Quando o Flamengo vai conseguir praticar um futebol num nível mais competitivo, mais próximo do que foi ano passado? Bom, eu acreditava que seria na Recopa. Acreditava que fisicamente os jogadores estariam nas melhores condições. O físico, o mental, eles vão junto. Nós passamos por muitas derrotas esse ano, e essa mais uma. E realmente não estamos na nossa melhor forma se você olhar assim. Mas hoje eu senti uma resposta da equipe. Senti que o time correu o tempo todo, que conseguiu pressionar, conseguiu ganhar duelo, conseguiu ganhar duelos no alto, no chão, parar contra-ataques. Então a vitória não veio, realmente não veio. Lanús justo vencedor. Mas eu vi uma evolução, uma resposta no jogo de hoje. E não sei dizer quando virá a melhor performance do Flamengo. Eu acredito que será um processo de jogar bem, de fazer o simples, de recuperar a confiança e que os jogadores possam ir se soltando cada vez mais e que eles possam performar do jeito que eles... o nível alto que eles deixaram, recuperar e cada um retomar esse nível que ficou para trás.